Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Hoje a nossa aula de geometria, dando continuidade à geometria, está quente, está se aprofundando. E ainda em ângulos, a aula passada a gente fez alguns postulados de Euclides relacionados a ângulos, não falando muita coisa, não fazendo definições. Hoje nós vamos definir, saber o que é cada um deles, Por exemplo, eu tenho um ângulo de uma medida de 120 graus. Como é que é o nome desse ângulo? E se ele for 90 graus? Ele tem um nome. E se ele for um ângulo de 30 graus? Também tem um nome. Então, os ângulos têm as suas classificações, certo? E em cima disso, eu coloquei uma reta suporte ali, uma reta R, para a gente poder fazer as nossas primeiras construções geométricas de ângulos, para poder dar sequência nas nossas aulas. Volto a frisar, coloco o compasso em cima da mesa, régua, transferidor, correto? Para a gente poder trabalhar. A aula de geometria sem instrumento de geometria não é aula de geometria, e vocês têm que ter eles na mão, tá certo? Para que vocês possam ter a percepção visual somente através de construção. Às vezes no vestibular o aluno vê um desenho lá, ele não consegue entender nada, uma circunferência, com uma reta secante, com um triângulo dentro, ele não consegue ter a percepção geométrica, porque não trabalhou geometricamente, só quer decorar as formulinhas e fazer o exercício, não dá certo, tá bom? Então vamos lá, primeira definição, certo? É chamado de bissetriz. Tem aluno do ensino médio, terceiro ano, que não sabe o que é bissetriz. Sabe calcular a área do octógono regular, usando aquelas fórmulas mirabolantes. Mas ele não sabe o que é uma bissetriz. O que é uma bissetriz mesmo, professor? Tá certo? É aquilo que eu falo. Pensar faz a gente ter conhecimento, Faz a gente refletir. Vou pegar minha régua, meu material aqui, minha régua. É uma régua com transferidor aqui acoplado, 180 graus. E aí nós vamos fazer a definição. A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. É uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Resumindo aqui para você o que está escrito aqui. Vamos de novo? A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta interna ao ângulo, com origem no vértice do próprio ângulo e que divide em dois ângulos congruentes. Que o divide em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz é uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Alunos, vamos começar a dar pingo nos is? Começar a dar nome aos bois? Primeira coisa, tá? Meu compasso está aqui, correto? Vou fazer igual o Euclides, vou marcar um ponto na reta, certo? Esse meu ponto vai ser a origem, tá certo? Esse meu ponto vai ser uma origem, beleza? Fechado? Fechado. Na origem, eu vou colocar a ponta seca do compasso, fazer uma abertura qualquer aqui, e traçar um semicírculo, semi-metade, tudo que é semi-meio, um semicírculo, com a mesma abertura, qualquer abertura no compasso, mede 60 graus, isso aqui mede 60 graus, tá vendo, Como assim, professor? Esse ângulo aí tem 60 graus? Sim, se eu pegar aqui, agora olha aqui, vocês, aluno, vou deixar meu compasso aqui, eu vou traçar uma semi-reta aqui, vou traçar uma semi-reta aqui, lembrando que semi-reta tem origem, olha lá, tá vendo? Essa abertura aqui, essa abertura tem 60 graus, pode colocar lá, que vocês vão ver, 10, 20, 30, 40, opa, peraí, vamos colocar certinho aqui, senão dá gafe, olha lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, qualquer abertura no compasso forma um ângulo de 60 graus. Professor, bacana, hein? Legal, não sabia disso daí não, professor. Tem muita gente que não sabe. Não é só você, não. Bom, ponto O, vamos marcar um ponto A aqui
e um ponto B aqui, ó. Aí eu tenho o ângulo AOB, pode ser? BOA. É um ângulo de 60 graus, correto? Maravilha? Maravilha. Bacana, professor. Beleza. Joia. E a bissetriz, professor? O senhor falou do ângulo ali, que o ângulo é agudo. E a bissetriz? Cadê a bissetriz? A bissetriz é uma semi-reta que vai dividir esse ângulo ao meio. Tá? Então eu vou pegar com a mesma abertura, ó. Com a mesma abertura, eu vou construir a minha bissetriz. Ponta seca aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, eu vou fazer um traço aqui, ponta seca aqui, fazer aqui, ó, num cruzamento eu tenho um xizinho, não tem? Aí é só traçar a reta, essa reta é bissetriz do ângulo de 60, ó. Essa semi-reta é a bissetriz do ângulo de 60, olha lá, ó. Correto? Vou marcar um ponto aqui nela, eu vou chamar esse ponto de ponto P, tá? Marcar um ponto P. Ó, professor, mas não tinha que ser o ponto D ali, C, porque aqui tem A e aqui tem B, não deveria ser o ponto C ali, né? Ordem alfabética? Não, o ponto é ponto, você marca qualquer ponto, está sendo arbitrário, né? Então essa reta OP é bissetriz. Então já vamos colocar a legenda aqui, ó. OP, segmento de reta, é uma bissetriz do ângulo, BOA. Pronto. Aí, ó. É uma bissetriz do ângulo BOA. Maravilha. Então quer dizer, ô Luiz Caio Ferreira, que BOP é igual a POA, com certeza. BOP é congruente ao POA. Opa, olha o giz quebrando. Essa cor aqui tá estranha, hein? BOP congruente a POA. Acredito que dê para enxergar, tá certo? Correto? Maravilha, maravilha. BOP, BOP, POA. Então esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é congruente a esse. OP bissetriz, não é verdade? Então vamos na maciota com a nossa aula de geometria, com construções, né? Então nós definimos ali que é bissetriz e fizemos lá no quadro, correto? Agora lá em cima, está escrito, enunciado, o ângulo reto é todo ângulo cuja medida é de 90 graus. Aí você vai saber por que ele... professor, então todo ângulo cuja medida é 90 graus, ele é ângulo reto? Sim, aí você vai saber por que ele é ângulo reto, por que ele chama ângulo reto, Vamos dar uma olhada aqui, Eu tô com aquela abertura, tá? Não fechei não, de 60 graus, não é? Vamos olhar aqui, abertura de 60, tá vendo? Olha lá, do ponto O até a semicircunferência aqui, 60, correto? Então, veja bem, alunos, daqui até aqui 60 graus, isso significa que se eu pegar aqui, e fazer uma outra marca aqui, certo? Eu vou ter um ângulo de 120, não é verdade? Professor, bacana, hein? O senhor está fazendo umas coisas aí que eu não tinha parado para pensar. Eu sei calcular, mas eu não raciocínio desse jeito não. Olha lá, 120. Vamos marcar um ponto aqui. Aqui eu vou marcar ponto AB, eu vou marcar o ponto C aqui, Olha lá. C. Esse ângulo aqui, o AOC é 120 graus, Tá vendo aqui, AOC, essa abertura aqui toda é 120 graus. Legal, professor. Bacana, gostei. Aí, eu quero fazer o ângulo reto, o ângulo, né, de 90 graus. Alunos, eu vou pagar aquela palavra lá, ângulos, tá? Vocês me permitem? Eu vou apagar isso aqui para ter um espaço para nós aqui, Vou apagar aqui, tá? Apaguei,
para dar espaço para nós, tá? O conteúdo é ângulos, vou escrever aqui no cantinho da lousa, tá? Vamos improvisar, é para dar um espaço para nós ali. A gente não quer encher a lousa de escrita, tá? Mas também a gente não pode também relaxar, a gente tem que ter um mínimo aqui de organização. Ó, a mesma abertura, ó, tá vendo? Ó, o que eu vou fazer, ó, vou passar isso aqui e vou traçar aqui, ó. Opa! Gente, daqui a aqui é 60, daqui a aqui é 120. Metade de 60 a 120 vai dar onde? Olha lá, ó. Vai dar onde? Vai dar exatamente 90 graus. Se você pegar o ponto médio entre 60 e 120, dá 90. É só somar 120 mais 60 dividido por 2 é a média. Vai dar 90. Então, olha lá por que ele chama ângulo reto, ó. Ó, por que ele chama ângulo reto, ó? A medida é 90 graus. Olha lá, ó. Por que ele chama ângulo reto, ó? Tá vendo? Vou marcar um ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de Q. Certo? Q. Olha lá, ó. Q, ó, A é reto. É um ângulo reto. É um ângulo reto. Vamos colocar um ângulo reto, né? Vamos escrever legal. É um ângulo reto. Ô, professor, todo ângulo reto tem 90 graus? Sim, todo ângulo 90 graus é chamado de reto. Ele é reto porque ele é em pé. Sim, ó. Eu tinha um amigo, né, muitos anos atrás, que ele era motoqueiro. E ele empinava de moto, né? Fazia graça da mulherada. A mulherada gosta do motoqueiro. Ai, meu Deus do céu. Ele empinava na avenida ali da nossa cidade aqui. Então, consegue perceber a situação? Ó, onde está o ângulo obtuso, ó, AOC. Ele é maior que o reto e menor que 180, certo? Então, o ângulo AOC é um ângulo obtuso. Opa, obtuso, ó. Essas legendinhas aqui tá escrito, ó. QOA é um ângulo reto, anota aí, volta o vídeo várias vezes, tá? BOA é um ângulo agudo. AOD dedo dado, perdão. AOD, dedo dado, é um ângulo raso, certo? E AOC é um ângulo obtuso. AOC é um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 e menor que 180. Tá aí os tipos de ângulos, né? Que nós temos. Agora nós temos uma classificação por comparação. É quando você tem dois ângulos comparando um com o outro, tá? Assim, um em relação ao outro. Dado dois ângulos quaisquer, neste caso temos que esses dois ângulos, se a soma deles forem 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Se a soma for 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Tá certo? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Nós temos a soma alfa mais beta, né, dois ângulos quaisquer, alfa mais beta, a soma dá 360, eles são chamados de replementares, anota aí. Nós não colocamos aqui por uma questão de espaço e por uma questão muito simples. Não é usual ângulos replementares, a gente quase não usa, a gente quase não vê nos livros didáticos, né? Quase não vê aí nos vestibulares também, nas questões. Mas pode anotar aí, replementares são ângulos cuja soma dá o valor de 360. Então, 30 e 60 são complementares. Porque 30 mais 60, 90. 120 mais 60 são suplementares. Porque 120 mais 60 dá 180. E 240 mais 120 são replementares. Porque 240 mais 120 dá 360 de soma. Maravilha! Aí, ó, com essa brincadeira aí, né, de ângulos complementares e suplementares, a gente já consegue fazer, né,
exercícios. Agora veja bem, ó, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. O suplemento, por exemplo, eu tenho um alfa e beta. Qual que é o complemento do alfa? É só fazer 90 menos alfa. 90 menos alfa é o complemento do próprio ângulo alfa, que no caso aqui da beta. Qual é o complemento de beta? É só fazer 90 menos beta. 90 menos beta é o complemento de beta, que me dá o alfa. Quem é o suplemento de alfa? É 180 menos alfa. 180 menos alfa é o suplemento de alfa, que me dá, no caso aqui, beta. Quem é o suplemento de beta? O suplemento de beta é 180 menos beta. Eu faço 180 menos beta, tenho um suplementar de beta, que é o alfa, no caso aqui. Maravilha? Maravilha, alunos, tranquilo. Beleza, joia. Aí, ó, tá vendo? Usei régua, compasso, transferidor. Tranquilo? Vamos fazer 4 exercícios básicos. Perdão, procurando fazer, né? A aula passada a gente não teve resoluções de exercício, porque a gente sempre resolve 2 exercícios por vez, né? Por aulas aqui. Mas aquela aula essa aula é uma extensão da aula passada. Então, para ela não ficar muito também comprida, a gente não quer vir aqui fazer aula de 10 minutos, tá? Mas também não precisamos fazer aula de 2 horas. A gente pode dividir os conteúdos para ficar mais fácil para você digerir, correto? Então, essa aula é complementar daquela. Então, nós vamos fazer 4 exercícios agora para poder dar aí um feedback aí para você, beleza? Bom, agora nós vamos, né, fechar a nossa aula com a resolução dos exercícios. E são exercícios assim, que se você assistir a aula, né, se você só vir assistir a resolução do exercício, você não vai saber como empregar aqueles conceitos da aula, certo? Então você assiste a aula e de repente você já vai direto no exercício, de repente você não consiga fazer por não ter o raciocínio aprimorado para empregar os conceitos. Então as aulas de exercício servem para isso, para você ver como que você pode pegar os conceitos da aula e raciocinar na resolução de problemas. Vamos lá? Ó, 1. A soma de 2 ângulos adjacentes é 120. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é a diferença entre o triplo do outro e 40. Nossa, maravilha. Ó, já deixei desenhado aqui o ângulo, tá? Os ângulos adjacentes é o ângulo AOB e o BOC, correto? Ele diz que a soma desses dois ângulos são 120, né? Então, o ângulo AOB mais BOC igual a 120 graus. Ó, a anotação aqui, alunos. Aí, para não ocupar muito espaço, eu vou usar as letras gregas θ e alfa aqui, ó, tá? Então, aqui nós podemos generalizar como alfa. Não, aqui AOB θ. Θ, ó, eu pagando a lousa com a mão, em plena aula de geometria, igual a 120. Maravilha. Maravilha, aí ó, tá aí. Aí ele fala assim, ó, uma outra hipótese. Sabendo-se que a medida de um deles é a diferença entre o triplo do outro e 40. Vamos adotar isso aí como sendo o ângulo, vou pegar um giz melhor aqui, o ângulo θ. O θ parece ser maior, eu fiz aleatoriamente, só que eu fiz um ângulo obtuso, porque 120 graus é um ângulo obtuso, é essa abertura aqui, ó, né? Aquela abertura assim. Assim nós temos um ângulo de 90 graus, assim é agudo, lembra? Agudo, reto e um pouquinho maior, obtuso. E assim, raso, 180 graus, não é? Vamos de novo? Ó, agudo menor que 90 graus. Igual a 90 graus é o reto, um pouquinho maior, obtuso. E assim, raso, 180. Então eu fiz um ângulo obtuso aqui. Eu vou dizer que o θ é maior que o alfa. Então o θ, ele é igual à diferença do triplo do alfa com 40. Ó. Tá aí. O θ é a diferença do triplo do alfa com 40. Nossa, professor, sistema. Não dá para sair das equações, né, elementares. Então, no lugar do θ, eu substituo 3α menos 40, eu vou ter 3α menos 40 mais α igual a
120. Olha o que vai acontecer, 3 alfa mais alfa vai me dar 4 alfa, passo menos 40 para cá, somando com 120, me dá 160, eu chego aqui que o ângulo alfa é igual a 40 graus. Maravilha, se o ângulo alfa é igual a 40 graus, 3 vezes 40 é 120, menos 40 a 80, mas né, a soma é 120, então o θ vai ser de 80 graus, porque a soma dos dois é 120 graus. Maravilha, ó. Aí ó, eu tenho aqui o alfa, né, que é 40 graus e o θ que é igual a 80 graus, definindo aí. Tranquilo, alunos? Tranquilo, dois ângulos adjacentes, lembra? Ângulos adjacentes, ângulos consecutivos e tudo mais, tá certo? Agora, o segundo, demonstração, tá? Demonstração, sempre assim, nós vamos ter bastante exercício de demonstração aqui, vamos lá, para a gente poder escrever geometria. Demonstre que as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares formam um ângulo de 45 graus. A bissetriz de dois ângulos adjacentes e complementares formam um ângulo de 45 graus. Primeiro, vamos desenhar dois ângulos complementares e adjacentes. Bom, eu vou fazer o desenho aqui, alunos, ó. Se eles são complementares, a soma tem que dar 90 graus, certo? Então, um ângulo reto, tá aqui, correto? E aí são dois ângulos quaisquer, tá certo? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar uma reta aqui, vou colocar de branco, tá? Vou desenhar uma reta aqui, olha lá, ó. Então eu vou chamar isso aqui de A, aqui O, aqui B e aqui o ponto C. Então ângulo AOB e ângulo BOC, eles são adjacentes e complementares. Ou seja, a soma 90 graus, né? Eles estão um do lado do outro, vizinhos, e a soma 90 graus, adjacentes complementares. Beleza. Aí eu vou traçar as bissetrizes, né? O que é uma bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta que divide os ângulos em duas partes iguais. Então, eu não medi, tá? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou dotar isso aqui mais ou menos como meio, olha lá, ó. Aqui eu tenho uma bissetriz, tá? E aqui eu tenho uma outra, faça de conta que esteja no meio, tá? Não está no meio certinho, porque nós não fizemos com régua e compasso. Mas aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. Eu quero provar que esse ângulo entre as bissetrizes aqui tem que dar 45 graus, sempre. Ô, professor, legal. Legal. Então quer dizer que o AOB, professor, eu posso chamar de alfa. E o BOC eu posso chamar de um ângulo beta. Para economizar espaço, sim? Sim, com certeza. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá, professor. Isso significa que o alfa, ó. O alfa mais beta é igual a 90 graus. Maravilha. Maravilha. É isso mesmo. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Joia. Beleza. E aí é o seguinte, eles são adjacentes, né? Se eu pegar aqui, professor, ó, veja bem. Aqui é alfa sobre 2. Aqui é beta sobre 2. Eu quero provar que alfa sobre 2 mais beta sobre 2 tem que dar 45. Correto? Maravilha? Maravilha. Simples assim. Ué,
Ó, veja bem, ó, aqui metade de alfa, alfa sobre 2. Aqui metade de beta, beta sobre 2, certo? Então, quem que é alfa sobre 2 mais beta sobre 2? É alfa mais beta sobre 2, não é? Olha lá, é o ângulo que está entre as bissetrizes. Bom, dando sequência, né, para fechar agora, mais dois exercícios com raciocínio lógico, com interpretação de texto aí, né? E a gente tem que ensinar vocês a raciocinar, então por isso a gente coloca uns textos bem picantes aqui. Olha só, o suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Determina esse ângulo. Ai, ai. Deu até pigarra agora. Ai, ô professor, não entendi nada que o senhor falou, professor. O que é isso? O complemento do suplemento do triplo do complemento da metade do ângulo. Pois é, alunos, por isso que eu falo que o cara que quer, né, a pessoa que quer aprender matemática, ele tem que ler. Não adianta querer só fazer continha, ele tem que ler. Ele tem que, para você se tornar um matemático nato, você tem que ser um bom leitor, você tem que ler bons livros, você tem que ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, você tem que ler bastante, ler todos os tipos de textos, entendeu? Porque você pode até não ser um leitor e tentar estudar matemática. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um bom fazedor de continha, tá? Você vai calcular bastante coisa aí, mas o raciocínio lógico apurado, matemático, você só consegue com leitura. A leitura ela vai potencializar isso em você, tá? Então vamos lá, de novo, ó. O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Determine o ângulo. Então vamos começar de novo, ó. Vamos lá, ó. O suplemento é 180 menos, né? 180 menos alguma coisa é o suplemento. Do triplo, olha lá. Do complemento, então entre parênteses, do triplo do complemento. Complemento é 90 menos alguma coisa, certo? Do complemento da metade de um ângulo, x sobre 2, da metade de um ângulo. Ó, o suplemento, 180 menos, do triplo do complemento da metade de um ângulo. É igual ao triplo do complemento desse ângulo. Triplo do complemento, 90 menos alguma coisa é o complemento. Aí, ó, pronto, tá lá o texto e numa expressão matemática. Preciso fazer a continha agora? Agora é continha, né? Eu não deveria fazer não, viu? Deixar para vocês fazer, porque o mais difícil eu já fiz, não é? Sacanagem eu não vou fazer, vocês vão calcular aí e vão dar o resultado. Não vou fazer. Pode ficar bravo, isso é uma continha de primeiro grau, né? Aplica distributiva, passa para lá, passa para cá. O mais difícil eu já fiz, esse eu não vou resolver de sacanagem. Entendeu? Porque o mais difícil eu já fiz, foi matar a charada do enunciado do exercício. Beleza? Beleza, agora vamos para o quarto exercício. Demonstre que... Opa, deixa eu pegar minha régua. Ô produção, vocês não deixaram a régua ao meu alcance. Deixa eu ir lá na mesa pegar, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Demonstre que as bissetrizes dos dois... Traçando as bissetrizes, né? Vou traçar uma bissetriz, faça de conta que está no meio aqui, tá? Eu vou traçar a bissetriz aqui, de novo eu vou colocar um ponto P, e vou traçar uma outra bissetriz aqui, faça de conta que está no meio, vou fazer de amarelo, coloridinho aqui, né, ó. Fazer coloridinho aqui, para destacar, e aqui de novo eu vou colocar um ponto Q, de quadrado, olha lá, ó. Então P... Essa reta aqui, OP, e a reta OQ, são bissetrizes dos ângulos AOB e BOC. Tá certo? Maravilha? Maravilha. Ele diz que o ângulo formado entre as bissetrizes. Quem é o ângulo formado entre as bissetrizes? Então, eu vou definir os ângulos, tá? Ó, eu vou chamar aqui de... Não, aqui tem espaço. Vamos escrever literalmente, vai. Ó, o ângulo formado entre as bissetrizes... São os ângulos POB e BOQ, certo? São os ângulos entre as bissetrizes.
são os ângulos que nos interessam. Eu sei que AOB mais, olha lá, BOC é igual a 180 graus, não é? Não é isso? E POB é quem? É o AOB dividido por 2. Agora eu vou fazer de outro jeito, que é para você raciocinar, não vou colocar alfa e beta não, certo? Correto? E o BOQ, ó, BOQ é o BOC também dividido por 2, não é? Olha lá, ó. A bissetriz OP, né? POB, ó, POB, ele é o AOB dividido por 2. Metade, esse ângulo é metade desse aqui, ó. Tá aqui, ó. Não é isso? Maravilha, né? Então vamos lá. A soma desses dois me dá o quê? Vai ser POB mais BOQ, que é igual a quem? AOB dividido por 2 mais BOC dividido por 2. Isso implica aqui, alunos, ó, aqui embaixo, ó, aqui não precisa tirar MMC, né? Eu vou ficar com AOB mais BOC, tudo dividido por 2, não é? Mas AOB mais BOC é igual a 180 graus. Então vai ficar 180 dividido por 2, que vai me dar um ângulo de 90 graus reto. Nossa, deu uma subiu aqui. Reto. Maravilha. Ô professor, mas na outra lá era mais fácil enxergar. Por que você não colocou alfa e beta ali, professor, fez como alfa e beta? Você colocou um monte de letra ali, AOB, para você aprender, alunos. Para você aprender a escrever corretamente. Para você aprender que quando você tiver um P, um O, um B, esse chapeuzinho no O, é esse vértice aqui. Eu estou escrevendo em forma de vértice, aqui, eu definindo o vértice com um O sendo o ângulo. Tá certo? Porque lá no outro, até dei uma colher de chá, mas esse exercício, ele não tem diferença do outro exercício que nós fizemos com ângulo complementar, provando que os ângulos entre as bissetrizes eram 45 graus. Não é verdade? Ele não tem diferença, a metodologia de resolução é a mesma. Agora aqui eu quero escrever diferente para mostrar para você que, como a gente tinha um espaço ali, para você não ficar sempre viciado da mesma forma. Porque se eu coloco o alfa e beta ali, acostuma. Aí chega lá no vestibular, chega nas provas de geometria, você vê essa anotação aqui, você não sabe o que é. Tá certo? Os alunos têm muita dificuldade para identificar isso aí. Maravilha? Maravilha. Dê um like nos nossos vídeos, compartilhe com os amigos, acione o sininho aí para receber as nossas notificações, tá certo? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!